Muita luz para a sua vida e que a visão espiritual venha estar com você sempre. Eu começo esse vídeo exatamente com essas palavras, porque Deus, Ele quer nos dar muito mais do que coisas materiais, do que uma cura, do que bênçãos. Ele quer que venhamos ter discernimento daquilo que é espiritual. A própria palavra de Deus, veja, eu estou aqui com ela, nós vamos meditar algo. Ela diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, mas o homem que não é espiritual não tem como compreender as coisas espirituais, será loucura para ele. Então eu quero meditar aqui porque é uma revelação de Deus e eu me senti no dever de compartilhar com todos aqui do canal. Eu já peço aqui desde já que você possa compartilhar esse vídeo, possa curtir, possa comentar, enviar para alguém, e aí você vai estar fazendo com que essa palavra venha estar edificando também outras vidas, outras pessoas. Olha só, aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, fala exatamente sobre a cura de um homem cego de nascença. Jesus e os discípulos, eles estão passando por um lugar, e é interessante porque antes desse episódio, Jesus saiu praticamente fugido de um outro lugar, porque Jesus estava sendo ameaçado, as pessoas estavam querendo apedrejá-lo, matá-lo, e Jesus teve que sair às pressas. Olha só, então antes desse milagre acontecer, teve ali algo que tinha acontecido com Jesus e com os discípulos também que estavam com ele. E aí Jesus chega nesse outro lugar, juntamente com os discípulos, e se depara com um homem cego de nascença. A primeira lição que nós tomamos aqui nesse episódio é a seguinte: os discípulos perguntam para Jesus o seguinte: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Porque na época a cultura que predominava funcionava assim: se uma pessoa ela nascesse com um problema, ou ela ou alguém da família, do parentesco, tinha cometido um pecado grave, gravíssimo, né? Mas aquilo se passava apenas como boatos, nada mais. Porque Jesus, ele vai responder exatamente o seguinte para os discípulos. Aqui no capítulo 9, verso 3, olha o que Jesus responde: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus, ele deixou bem claro, tá? Nem ele pecou, isso não é de origem de um pecado, não é maldição, não é nada disso. Foi necessário que isso acontecesse para que o poder de Deus, a glória de Deus viesse se manifestar na vida desse homem. Tinha um porquê, e esse porquê vai muito além da cura, tá? Jesus queria dar ali uma lição que, acima de tudo, ela é espiritual. Ela é espiritual. O espiritual, ele é maior que tudo. E o espiritual existe. O espiritual é mais real do que este mundo que estamos vivendo. Jesus cura esse homem, fazendo até algo que chamou a atenção de todos que estavam ali, porque Jesus cospe no chão. Jesus faz ali um lodo com aquela saliva e barro, e Jesus passa nos olhos daquele homem. Jesus pede para que aquele homem vá se lavar no tanque de Siloé. Veja a dificuldade, né? Porque como que aquele homem cego, ele teria que encontrar um tanque primeiro antes de ser curado e lavar-se. Olha só, isso diz muito a respeito daquilo que nós, como cristãos, nós que cremos em Deus, precisamos ter: a fé, a perseverança, não colocar dificuldades naquilo que nós tanto queremos
e desejamos. Mas aquele homem vai, faz exatamente como Jesus mandou, e o fato é, aquele homem é curado. Amém? Aquele homem é curado, aquele homem recebe o que ele tanto precisava, né? Que era a cura. Só que junto com a cura física, ele recebe algo extremamente mais importante, que era o milagre do espiritual. Porque fariseus, escribas que estavam ali naquela ocasião, aqueles homens que odiavam Jesus, tinham inveja de Jesus, e obviamente, homens que eram guiados pelo mal, porque eram homens cegos espiritualmente, grave isso, homens que não tinham visão alguma do mundo espiritual. Aqueles homens, o que eles fazem? Eles vão para cima do cego e começam a fazer uma série de questionamentos. Como assim? Como assim você foi curado por... Que história é essa que você está contando? Que história é essa que estão dizendo por aí? E aquele homem começa a responder exatamente como tinha acontecido. Olha, eu era cego, cego de nascença e tudo mais. Esse homem passou o lodo nos meus olhos, pediu para eu lavar no tanque de Siloé, eu voltei vendo, fui curado. Foi assim que aconteceu. Mas aqueles homens indignados, aqueles homens revoltados, eles não queriam a verdade. Eles queriam um motivo para condenar, para acusar Jesus. Mas, como eu disse, o milagre do espiritual tinha acontecido. E aqui, olha, no capítulo 9, no verso 25, depois eu vou estar colocando aí, aquele homem responde àqueles fariseus de uma forma extraordinária, porque ele diz o seguinte, ó: respondeu-lhe ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Aqueles homens tinham falado o seguinte para o cego: ó, esse homem aí não fez milagre nenhum na sua vida, tá? Esse homem é um pecador, esse homem não é digno, esse homem não é filho de Deus. E aquele cego responde isso aqui, ó: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Isso que é o mais importante de tudo. Aquele homem não enxergava. E nós não estamos falando apenas, lembre-se disso, do mundo físico, material. Nós estamos falando do mundo espiritual, porque esse homem está tendo discernimento que aqueles fariseus não tinham, que aquelas pessoas que estavam ali cercando ele não tinham. Deus quer te fazer enxergar o sobrenatural. Deus quer te fazer com que você venha compreender tudo ao seu derredor, e é necessário que você tenha um encontro com Ele. Esse homem teve um encontro com Jesus, por isso que isso foi possível. E o mal estava revoltado, estava furioso por conta disso. Aqueles fariseus até chamaram os pais daquele cego. Falaram assim: olha, é verdade essa história aí? Esse é o filho de vocês? Ele nasceu cego? E como que agora ele está dizendo que foi curado? Como que isso? E os pais responderam ali, até de forma tímida, digamos assim. Eles falaram assim: olha, ele é o nosso filho mesmo, ele nasceu realmente cego, agora como ele foi curado, vocês devem perguntar para ele. Ele é maior de idade, ele vai responder isso. E aí é que entra novamente Jesus, porque Jesus, percebendo que os fariseus foram para cima daquele homem, Jesus vai até aquele homem novamente e Jesus começa a conversar com aquele homem. E Jesus, aqui no verso 35, olha só o que diz: e Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando-se, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E o adorou.
Aquele homem, ele creu, mas para ele crer, ele teve que antes ter a sua visão espiritual aberta. Deus, ele quer abrir os seus olhos espirituais. Talvez você não está enxergando o que Deus tem para a sua vida, o que ele tanto quer realizar, o que ele tanto quer fazer. Deus, ele pode confundir as coisas desse mundo. As coisas loucas podem confundir as sábias, porque Deus age de diversas maneiras, como aqui. Deus usou um cego de nascença para confundir homens que tinham um grande conhecimento, mas a visão daqueles homens era fechada. Eles enxergavam o mundo físico, mas o principal. E aí Jesus, ele vai dizer algo que isso aqui é a cereja do bolo, isso aqui é o principal de tudo. E é aqui que eu quero que você foque. Olha só, no 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Glória a Deus. É como eu disse, ele quer te fazer enxergar. Talvez tem coisa aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu convívio, pessoas que estão próximas a você, que tem inveja, que tem maldade no coração, e é lógico que nada disso vai te atingir, porque você tem o Espírito Santo. Mas permita-se que Deus mostre o que é espiritual, porque até aquilo que está oculto será revelado, e isso é através e por meio da fé. Então talvez, se você está perdido em alguma decisão, ore a Deus, consulte a Deus, entregue-se a Ele, peça a direção e fale na sua oração: Senhor, abre a minha visão espiritual. Senhor, que eu possa enxergar o sobrenatural. Senhor, que eu venha enxergar além do que os olhos possam ver. Me dá o discernimento. E isso aqui serve para tudo na sua vida. Para tudo. Vida financeira, vida sentimental, familiar, saúde, mas principalmente para a sua vida espiritual. Porque assim como o mal ficou insatisfeito com o maior milagre, que foi a visão espiritual naquele homem, o mal pode estar insatisfeito com o que Deus irá fazer ou já está fazendo na sua vida. É assim que eu creio, tá certo? Que essa mensagem te abençoe grandiosamente, porque isso aqui é o verdadeiro alimento. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.